Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui gravando esse vídeo para que eu possa ser um pouquinho de contribuição nesses dias, tá? Eu espero que todos estejam bem, usando o tempo que nós estamos tendo para várias reflexões, para podermos pensar como podemos ser contribuição, como enfrentar esses momentos de tanta aflição, de tanto aprendizado também, tá? O tema que eu trouxe hoje é um tema ao mesmo tempo simples e polêmico, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o bem e o mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo Ele todo sabedoria, bondade e justiça, tudo que procede dele também é sábio, bom e justo, não podendo assim produzir algo ininteligente, mau ou injusto. Então, o mal que observamos não pode ter tido sua origem nele. Se o mal existisse nas atribuições de um ser especial, ele seria igual a Deus, tão poderoso e de toda a eternidade, ou então seria inferior. Então vamos analisar os dois casos. No primeiro caso, se ele fosse igual a Deus, nós teríamos então duas potências rivais, né? Incessantemente lutando uma contra a outra para uma tentar desfazer o que a outra fizesse, né? E essa hipótese, ela é inconciliável com a unidade que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, ele seria inferior a Deus e submisso, subordinado a ele. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, ele teria que ter tido um começo. Se ele foi criado, só poderia ter sido criado por Deus. Então, no caso, Deus teria criado o espírito do mal, o que negaria toda a bondade infinita, certo? Entretanto, o mal existe e tem uma causa, tá? E isso nos faz refletir sobre diversas perguntas, né? Então, vamos a elas. Primeira perguntinha: os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Não, os espíritos foram criados todos iguais, simples e ignorantes, sem ciência nenhuma. Os espíritos adquirem esses conhecimentos através das várias encarnações e das várias provas que eles têm que passar, né? Alguns aceitam com submissão e alcançam mais rapidamente o seu fim. Outros, por suas faltas, eles permanecem distanciados da perfeição. Mais uma perguntinha: todos os espíritos passam pela fieira do mal para se chegar ao bem? Resposta bem simples: pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância, né? Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que se afasta dela, né? Então, fazer o bem é estar conforme, quer dizer, de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei, tá? O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Sim, porque a lei de Deus é a mesma para todos, né? Mas o mal depende da vontade de querer fazê-lo, certo? O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, independente da condição em que o homem se encontra. Por exemplo, se é rico ou se é pobre, se é culto ou se é leigo, né? Bem é sempre bem, mal é sempre mal, tá?
A diferença está no grau de responsabilidade. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Desculpa. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houver feito e pelo bem que deixou de fazer. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, que diz o seguinte: o homem, confiando mais em si mesmo do que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei divina. Eis o mal. Então, se Deus tivesse criado o homem perfeito, ele seria igual a Deus, certo? Aí o mal não existiria, né? Só que também não haveria progresso. Mas a sabedoria divina é tanta que pôs nas mãos do homem a responsabilidade do mal que pratica pela sua vontade. Os males físicos ou morais formam duas categorias: a dos males que o homem pode evitar e as que independem da sua vontade. No caso, são os flagelos naturais. O homem aprecia todas as coisas do ponto de vista da sua personalidade e das convenções que criou para si. Por isso, acha mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, ele verificará a sabedoria infinita. E aí, mesmo que por enquanto ainda seja incompreensível para ele aceitará melhor. O homem recebeu a inteligência para atenuar os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Alguns flagelos têm certa utilidade para a ordem geral da natureza, mas Deus deu ao homem os meios para paralisar seus efeitos. Então vamos pensar o seguinte: quando acontece algum flagelo, alguma coisa, né, alguma catástrofe, cidades são destruídas, por exemplo. Na reconstrução sempre há progresso. Por quê? Porque quando vão ser reconstruídas, eles vão começar a sanear lugares insalubres, fertilizar terras áridas, construir habitações mais salubres, mais sólidas para aguentar os ventos fortes, as tempestades, né? E com isso eles estão melhorando as condições de habitabilidade do globo e aumentando o seu próprio bem-estar, certo? Tendo o homem que progredir, os males são um exercício estimulante da sua inteligência, porque ele vai usar suas faculdades físicas e morais para procurar os meios de evitá-los. Se nada houvesse a temer, não o induziria de procurar o melhor, certo? Vai aqui então uma outra frase. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, dos seus excessos em tudo, né? Aí é onde está a causa das guerras, das calamidades, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte e da maior parte das enfermidades. O mal é relativo e a responsabilidade
é proporcionada ao grau de adiantamento. Então, quanto mais esclarecido for, menos desculpável se torna, né? Pois com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, né? E é aquela velha frase: a quem muito foi dado, muito será pedido. Bom, então vamos chegando a algumas conclusões. Se o homem cumprisse rigorosamente as leis divinas, ele pouparia muitos males e viveria muito mais feliz na Terra, né? Mas o seu livre-arbítrio o faz ter as consequências das suas escolhas, né? Das suas ações. Só que Deus pôs o remédio ao lado do mal, porque ele faz com que do próprio mal saia o remédio. Porque chega um momento em que o mal se torna tão intolerável que vai impor ao homem uma busca por uma solução, né? Uma busca para melhorar a sua vida, para mudar a sua vida. Então ele procura no bem o remédio que ele precisa. O mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Um é o negativo do outro. Não fazer o mal já é um princípio do bem. Deus só quer o bem e só do homem é que procede o mal. Agora, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, ele pode, pelo seu livre-arbítrio, evitá-lo sempre que quiser. Então, vou dar um exemplo. Existe um lugar perigoso e existe uma placa de aviso que é não, para não ultrapassar ali. Mas alguém vai, não respeita a placa e atravessa e se fere, se machuca. Para quem essa pessoa pode se queixar, se não para si mesma, né? Quem desrespeitou foi ela, tá bom? Então, as doenças, a morte, as catástrofes provêm da sua imprudência, da sua imprevidência e não de Deus, certo? Então vamos concluir algumas coisas aqui. Triste é chegar ao final da vida, olhar para trás e ver que você investiu seu tempo precioso com pessoas e projetos que não valeram a pena. Triste é você não se arriscar nas relações humanas. As pessoas não ficam a vida inteira à nossa disposição. Presença não valorizada tendem a ir embora. Aí vem o arrependimento. Esperou e não agiu, né? Então, se nós tivéssemos a consciência da nossa finitude, que o tempo é limitado em cada encarnação, a gente veria a nossa vida de uma maneira diferente. Cada minuto seria um investimento, né? Não nos apegaríamos às coisas pequenas, sem valor, sem importância. E com isso, a mesquinharia, a pequenez desapareceriam. Que nós possamos ser agradecidos à natureza, ao universo e principalmente a Deus pela oportunidade que nos dá de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de conhecimento, né? E que nós possamos conseguir fazer com que amanhã eu consiga viver melhor do que hoje, melhor do que o agora, né? Então, que nós possamos ser a nossa melhor versão, fazendo sempre o bem que pudermos fazer, tá bom? Então, esse foi o meu recadinho de hoje. Eu espero ter sido contribuição para vocês, tá? E nos vemos numa próxima oportunidade, tá bom?
Fiquem com Deus, fiquem em paz e tenham um bom final de dia. Até mais.